Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Elisa? Tudo bem, tô deixando um recadinho aqui antes da gente Tá começar a tranquila. conversar. Estava falando aqui sobre o fundo Juntos pela Música e dizendo que quem é associado ao BC, né, e se encaixa nos pré-requisitos, esteja passando por dificuldades nesse momento, né, pode entrar em contato com a gente, preencher um formulário lá que tem no site, que eu já vou pinar aqui o comentário, que é ubc.vc/Juntos pela Música. Lá você pode tanto doar, fazer a doação para o fundo, para ajudar esses artistas que estejam passando necessidade, quanto também se inscrever para receber essa ajuda. Eu já doei, by the way. Que bom, muito obrigada. Essa generosidade é importante nos dias de hoje, né? A gente tem Sem ouvido dúvida. muitas histórias. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre você, para quem não te conhece, e depois apresentar para a gente o que é Grooves, por favor. Tá bom. Tem alguns anos aí nessa história da música, mas minha vida toda começou em banco, números, mercado financeiro, consultoria. E aí, há alguns anos atrás, eu recebi um convite para fazer uma reengenharia numa editora tradicional. E por lá eu fiquei 15 anos e vivenciei toda a transformação do mercado físico para o digital. Aprendi tudo que pude sobre direito autoral na prática, nas dores e amores. E aí, há uns 2 anos atrás, eu resolvi abrir meu próprio selo, empreender na música, trabalhando com o setor independente. Por lá também aprendi muito, foram os 2 anos que eu falo, foi um PhD em Harvard, de tantas dificuldades e tantas soluções e tantas alegrias e tristezas. E aí, no final do ano, eu recebi um convite da Ingrooves para atuar aqui no Brasil. A Ingrooves, ela foi fundada em 2002 e o ano passado ela foi adquirida 100% pelo Grupo Universal Vivendi. E aí eles começaram um plano de expansão territorial, obviamente chegaram no Brasil, e aí eu recebi esse convite, e aí estou lá a partir de então, trabalhando com a Ingrooves. Qual o seu papel lá na Grooves? Na verdade, eu sou responsável pelo país, né? Eu tenho meu projeto, eu cuido de toda a expansão a gente chama de Managing Director, mas na verdade é uma direção geral do plano de expansão, né? Hoje a gente, apesar de estar focado no Brasil, a gente também absorve algumas coisas de América Latina no sentido de agregar quando não é possível fazer pela matriz. Então a gente olha também para a América Latina como um território para oferecer os nossos serviços. Entendi. Cris, explica um pouquinho para quem não conhece, assim, o que faz a Engroove, o que é um distribuidor digital, qual que é o papel dele nesse mundo que a gente vive hoje, né, onde o digital é tão importante. A gente usa o termo parceiro de negócios, né, na Grooves, porque os termos se confundem muito hoje, né? As pessoas confundem selo com agregadora, com distribuidora, com gravadora, com editora, enfim. Então, a gente é o responsável realmente, o distribuidor, agregador, que a gente se coloca como parceiro de negócio, a gente é o grande responsável por pegar o conteúdo produzido e colocar isso na estrada, que seria o mundo virtual, ou seja, em todas as lojas, em todos os players que existem no mercado, tanto de vídeo quanto de áudio. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você coloca, por exemplo, então, quando alguém está precisando, lançou um álbum, né? Precisa colocar nas plataformas de streaming, como o Spotify, o Deezer, aí ele procura a Grooves e vocês sobem isso, mas também fazem um planejamento de marketing, é isso? A Ingrooves, ela tem um modelo um pouco diferente, né? Existem as distribuidoras que a gente chama de self-service, que são várias aí no mercado. A Ingrooves, ela trabalha no modelo B2B. Então, o nosso grande objetivo é trabalhar com selos independentes. E por que isso? Por que a gente não tem esse projeto de self-service, de upload de conteúdo simplesmente? Porque a nossa ferramenta, durante toda... A Ingrooves começou a vida dela dentro da distribuição digital, ela nunca foi outra coisa. Então, desde 2002, que é uma empresa que vem se especializando e vem investindo em tecnologia para fazer a distribuição, a agregação desse conteúdo junto aos players. Então, a ferramenta ela é muito grande, ela tem muitas funcionalidades e a gente entende que com a ferramenta é o diferencial para o selo atingir um outro nível, ou um alcance maior, ou potencializar um artista específico. E isso na mão, às vezes, de um artista individualmente que não vai ter uma estrutura para trabalhar com essa tecnologia,
fica uma relação ruim para um lado e para o outro, porque eu não vou conseguir agregar o valor que ele espera e ele não vai trazer o resultado que eu espero. Então, a gente realmente foca nesse modelo B2B. B2B, então, só trabalha com empresas, né? Com Só com selos, no caso. empresas, exatamente, com selos. Aí, vocês, então, Eventualmente, representam... tem artistas que são médio porte, que têm sua estrutura de marketing, de serviços por trás. A gente consegue fazer um trabalho com esses artistas. O que a gente quer realmente é que o artista ou a estrutura dele, ou o selo, eles consigam usar o benefício da plataforma para atingir os objetivos deles. Tá. Tem uma pergunta aí, não sei se encaixaria agora, se a Ingrooves tem curadoria aberta. O que seria uma curadoria aberta? A gente é aberto para tudo, na verdade, em termos de gênero e estilo musical no Brasil e no mundo. Se eu entendi, se for isso a pergunta, sim, a gente não é fechado em algum gênero específico, um tamanho de artista específico, mas, de fato, o nosso modelo de negócio é entre duas pessoas jurídicas. A gente não consegue atuar como artista isoladamente. Então, independe do gênero, é muito mais a condição que o seu selo ou o seu artista tenha para atuar junto com a gente. Então, vocês oferecem uma ferramenta, né, que o selo ou um artista que se encaixe nesse modelo pode subir o seu conteúdo nas plataformas digitais, né? E vocês também vocês estão representando os direitos artísticos, né? Quando essas músicas começam a tocar, vocês recebem o direito artístico, né? Que nesse mundo da distribuidora se chama dessa forma, no mundo da UBC a gente chama de direito conexo, né? Isso. Vocês representam o autoral também, a parte do compositor? Então, até para voltar um pouco, a Ingrooves a gente trabalha com 3 pilares que a gente fala, que são dados, tendências e equipe global especializada. Então, nosso trabalho realmente é um trabalho um pouco mais amplo. Para você atuar dentro da equipe, né, você tem que ter uma especialidade dentro da indústria musical. Então, nosso foco realmente é fazer com que o selo e seus artistas e seu conteúdo tenham um alcance maior global. Aí você me pergunta se a gente atua com autoral. Eu acho que assim, todo mundo, cada um é um, né, dentro do mercado. A gente tem quadradinhos e caixinhas, eu acho que cada um faz bem a sua parte. A Ingrooves, ela tem uma plataforma hoje para administração de autoral no mundo, né, que se concentra em Los Angeles, que é a nossa matriz. Então, a gente tem uma estrutura que é capaz de atender usando os acordos que a gente tem globalmente com todos os players e trazer esse benefício. Isso só é possível para os clientes que são nossos na agregadora. A gente oferece esse tipo de serviço quando a gente entende que o nosso selo ele tem um conteúdo autoral muito grande e não tem a possibilidade de fechar os acordos diretos, por exemplo, com a Apple ou com o Spotify, ou também não tem a estrutura em condições para poder fazer esse trabalho. Mas, via de regra, até por a gente estar dentro de um grupo grande, a gente costuma indicar o nosso parceiro dentro do grupo, né? A gente não puxa essas coisas para dentro da Ingrooves, até porque a gente quer fazer bem a agregadora. Mas, eventualmente, a gente tem esse trabalho, quando necessário, a gente vai aplicar se precisar. Interessante. Agora vamos passar por umas perguntas mais de universitários. A gente estava conversando ontem até um pouquinho sobre isso. Não me lembro se foi ontem ou hoje. Já estou um pouco perdida no tempo. Eu não sei que dia. Fenômenos da pandemia. Sim. Mas, enfim, a gente estava conversando sobre um artista ou um selo, ele pode subir o seu conteúdo diretamente no YouTube sem ajuda. Mas, mesmo assim, a gente percebe que é necessário ter um apoio de um distribuidor digital por conta do Content ID. Você pode explicar isso um pouquinho melhor para a gente? O que é o Content ID? Como que funciona? Sim, é importante colocar só algumas diferenças. Você até pode se beneficiar de algumas coisas quando você faz o seu upload diretamente, né, no canal do artista, sendo esse canal monetizado ou monetizável. A diferença entre você trabalhar com a gente chama de network, né? Então, você trabalhar com a network da Ingrooves ou da Altafonte, ou da Orchard, ou da Seedway, qualquer uma delas, é porque você vai ter acesso a um processo de otimização e monetização desse canal que sozinho você não vai conseguir fazer. Cada agregador tem a sua ferramenta específica. A nossa ferramenta é uma ferramenta que ela realmente consegue fazer um claim de passado,
de presente e já se antecipar de conteúdos que venham a ser upload no futuro para fazer o claim disso via também Content ID no caso dos áudios. O que é o Content ID? Nada mais é do que uma tecnologia que o Google criou para identificar os áudios dentro dos vídeos. Então ele faz por referência, então vamos lá, eu subi o conteúdo no canal da Cris com a música produzida pela Elisa, que é distribuída pela Ingrooves. Então, através da nossa tecnologia do Content ID, a gente faz o claim desse áudio. Então, eu falo, opa, esse direito aqui é meu. Então, eu quero, esse direito eu vou pagar para o fulano de tal. Como que a gente pode fazer? Tem 3 formas de você fazer isso. Você pode fazer o claim, você pode redirecionar a monetização, ou você pode derrubar aquele conteúdo. Então, tudo depende da necessidade, da intenção. A gente sempre orienta, né, os selos, principalmente, para manter e a gente monetizar para o canal correto. Porque até uma forma, isso às vezes o spread, isso é tão rápido, que é melhor você puxar essa monetização, porque os outros canais estão gerando uma quantidade de visualizações interessante, que você puxa essa remuneração para dentro do seu canal. Mas acontece, sim, de muitos canais pedirem para, muitos selos pedirem para derrubar o conteúdo. O áudio, por exemplo, muitas vezes o canal de um selo ou de um artista daquele selo não está na minha network, mas ele foi distribuído através da agregadora, através da Ingrooves. Então, o Content ID, ele vai pegar em qualquer vídeo de qualquer conteúdo que foi subido por um usuário X ou pelo próprio artista, eu vou identificar esse conteúdo e vou buscar esse claim. O que a gente faz normalmente? Quando a gente sobe o conteúdo e o artista mantém o canal dele próprio ou uma network terceirizada, a gente faz um whitelist deste canal especificamente para que eu não fique derrubando o conteúdo do próprio artista. Então, eu, Cris, artista, distribuí minhas músicas pelo agregador X, mas eu falo, meu canal é meu, ninguém toca. Então, eu administro o meu canal. Se eu não avisar para o agregador, ó, dá um whitelist nesse canal que é meu, das minhas músicas que você está distribuindo aí, o próprio sistema vai derrubando esse conteúdo, vai fazendo o claim disso. Então, é super importante quando o artista não trabalha com a mesma network da agregadora, ele tem que fazer pedir essa informação de whitelist, que é como se fosse uma limpeza do canal. Você fala, esse aqui eu não cobro porque é o canal oficial do artista. E deixa eu perguntar, complementando, com relação a quando você faz um claim, né, de uma música que já estava no YouTube e você identificou que é um cliente seu, você fez esse claim, né? Essa música aqui é representada, distribuída pela Ingrooves. Você consegue rever os retroativos? O que de repente já passou 2 anos atrás? Se esse conteúdo já estava disponível, já estava tendo visualizações, você consegue receber isso? Se ele não foi reclamado, né? A gente fala claim, mas ele não foi reclamado por um terceiro. Tem alguns controles que fogem um pouco a nosso alcance, né? A gente está falando em tecnologia e em usuários, né? Então, a gente fala, de um lado é técnica, é IT, e do outro lado são pessoas. Então, muitas vezes acontece de conteúdos serem reclamados por terceiros. O próprio titular daquele conteúdo mal tinha conhecimento daquele conteúdo, muito menos... se às vezes não existe nem o cadastro, aí jogando um pouco a bola para você, se não existe nem o cadastro da obra no próprio ECAD, você imagina isso no conteúdo lá dentro do Google. Então, um terceiro vai lá e ele adquire o direito de claim canal. Então, é um processo realmente de fazer uma identificação, de falar, eu sou o titular, tem um processo, inclusive, manual, que você pode fazer o claim daquele canal. E aí tem algumas formas. Ah, você fez o claim, o cara falou, beleza, não é meu mesmo, libera. Aí o cara fala, não, contesta. Aí abre como se fosse uma chavinha. Então, contesta, apresenta esse daqui, você apresenta aqui. É muito parecido com o que vocês vivem no mundo de sociedade, né? A única coisa é que é tudo muito tecnologia. Só que em alguns momentos tem esse claim humano. A gente vê isso muito agora nas lives. Porque como a utilização, ela o ao vivo é muito mais difícil de você pegar, né? Porque o áudio não está dentro de uma base onde a identificação por referência é mais fácil. Então, existe muito claim humano nas lives, que o cara vê no dia seguinte a reprodução daquele conteúdo com a música dele e fala, não quero. Sei lá, tem alguma coisa que eu não quero ouvir, eu não gosto desse artista, o cara pode fazer o claim. Mas tudo é muito revertido, assim. Eu vi poucas lives hoje que caíram e ficaram sem voltar. Sempre você chega num acordo, porque às vezes vale a pena para divulgar aquela música. É um momento muito específico, né? Eu falo que nesse momento de pandemia a gente tem que realmente... sair da caixa e olhar todo o entorno da situação de uma live, inclusive, de como uma possibilidade, né?
Então, todo mundo está tentando criar meios dentro do entretenimento para manter a atividade, para manter suas músicas, enfim. Então, eu falo, às vezes é bom olhar um pouquinho fora da caixa nesse sentido. Você fica lá batendo claim, você também não remunera, porque no final, a execução pública é pago, né? A gente tem ali os direitos de execução pública que foram pagos, tem os acordos, enfim. Então, às vezes é interessante você... Vou aproveitar a sua deixa até para esclarecer, de repente, quem está chegando agora. A gente está falando vários termos que pode ser que as pessoas não conheçam. Mas, assim, a AUBC, né, e o Sistema de Gestão Coletiva, a gente lida com os direitos de execução pública, que é uma parte dos direitos que estão no streaming, né? Mas tem uma outra parte, que é o que lida as agregadoras, os selos, as editoras, que é o direito que a gente chama de direito de reprodução, né? Então, assim, uma parte, quando você faz um stream, né, a sua música é utilizada no meio digital por streaming, uma parte dos seus direitos vem através da execução pública, através das associações de gestão coletiva, e a outra parte vem pela sua distribuidora, ou pelo seu selo, ou pela sua editora, e pela sua editora, né? Eu acho esse é um conceito que ele é muito complexo e às vezes as pessoas realmente ficam intrigadas se aquilo está sendo pago ou não. Hoje o mercado, a forma como ele está efetivamente funcionando no Brasil, você tem algumas formas de arrecadar esse percentual. A execução pública é ECAD, está acertado, vai ser pago. A gente não tem as bases exatas de divisão desses percentuais, né? Quem está no mercado no dia a dia tem uma ideia, até porque vê os números, mas eu posso dizer que assim, a maior parte desse direito ele vem do direito digital, que seria o direito fonomecânico antigo, a gente chama digital hoje. Esse direito você só vai conseguir receber se você tiver uma editora que é filiada ao BEM, né, que é a União Brasileira dos Editores de Música. Tem algumas sociedades fazendo um processo de arrecadação desse digital autoral diretamente para editoras, ou então você não vai ver a cor desse dinheiro nunca na sua vida. Exatamente. Não vai ver. E é um valor representativo e importante. O que acontece muito hoje é que existe uma plataforma no Brasil que é a Backoffice. A Backoffice você pode ir lá como editora e falar, olha, eu quero fazer a minha arrecadação do digital autoral por você. Maravilha. Aí ele vai te entregar uma base, porque realmente é muito difícil a troca, né, de arquivos para uma pessoa, um cara que dirige a sua própria editora com 20 obras, não compensa o investimento numa tecnologia. Então ele vai lá, faz um acordo com a Backoffice disponibiliza essa ferramenta para ele, que é a leitura dos arquivos, a invoice, a recebimento, porém ele tem que buscar os seus acordos diretos com os players. Então, ele vai ter que bater porta a porta lá, tipo na Apple, fala Apple, assina comigo. Obviamente, isso numa condição normal aí de volume não acontece. Então, ninguém sabe disso. Se as pessoas minimamente não sabem que tem esse direito, quanto mais como fazer para receber esse direito. Então, eu sempre aconselho, mesmo como em Grooves, a gente tem uma plataforma mundial que permite esse serviço para os nossos selos. Inicialmente, eu sempre peço para o selo buscar uma editora que tenha, no Brasil que tenha essa representação, porque assim, é muito complexo você chegar nesses valores. Mas quando o selo às vezes recusa, ou tem uma editora que se recusa, a gente até pode abrir uma exceção e indicar outras formas de receber isso. Mas no Brasil, o caminho mais promissor seria fazer por uma editora que está associada à associação que pode arrecadar isso, ou buscar uma sociedade que faça. No caso, a associação seria o BEM, né? Que fecha esses contratos. O BEM, ela faz os contratos com as editoras, mas existem algumas sociedades de gestão coletiva no Brasil hoje que já fazem a arrecadação desse digital autoral para editoras. Mas, assim, é o que eu falo, eu gosto de dizer que cada um tem que fazer o seu que faz bem feito. Sim, então, eu sempre sugiro para que procure uma editora que seja filiada ou que tenha outras formas de arrecadar esse percentual. Respondendo uma pergunta aí de alguém que perguntou com relação aos percentuais. Os percentuais, eles normalmente são definidos em contrato, né? São negociações. Mas a gente pode, de repente, falar com base no que foi feito, por exemplo, dos acordos com o Spotify, a gente pode dar uma ideia, que 30% normalmente fica com a plataforma, 58% é o que a gente chama de direitos conexos, ou seja, vão para a gravadora, e 12% autoral.
e o restante é o autoral, que é aproximadamente 12%. E aí esse autoral ele é dividido em direito de execução pública, que vai pelo sistema de gestão coletiva, que é o BC, CAD 3%. e outras associações, e o restante que vai através de editora ou essas associações que fazem também a gestão do direito mecânico digital, né? Como a Cris falou. É importante, assim, é legal você trazer esse percentual para as pessoas terem uma noção mínima do quanto que o autoral nessa cadeia ele já é minimizado, né, perante o resultado global. Quando esses acordos, assim, inicialmente foram discutidos alguns anos atrás, as próprias gravadoras entendiam que elas já tinham licenciado aquele conteúdo de alguma forma para o físico. Mas hoje, a gente vive basicamente só de digital, né? Então, você pensar que 12% é direcionado ao autoral é pouco, mas assim, aí é uma outra esfera que entra numa outra discussão. Mas é importante lembrar que desses 12%, 3% o cara vai receber pelo ECAD, via a sociedade que ele seja afiliado. Então, a gente está falando de 9% desse valor, que se ele não tiver realmente uma forma de arrecadar, ele não vai arrecadar. Então, eu aconselho que procure aí as editoras que estejam com esse acordo. Falando em editora, Cris, estou vendo algumas perguntas ali. Bem, em primeiro lugar, eu recomendo para quem está fazendo algumas perguntas aí, eu acho que tem no YouTube da UBC, que é UBC Música, você vai lá no YouTube, você acha o nosso canal, que se chama UBC Música, tem uma playlistzinha que se chama O que você precisa saber. E a gente conseguiu fazer em vídeos, assim, com a ajuda até dos próprios funcionários da UBC, dos colaboradores, que deram uma de atores e atrizes, explicando alguns conceitos básicos, tá? Então, assim, a diferença de obra e fonograma, que é fundamental, e alguns tipos de direito, que eu vi algumas perguntas ali sobre sincronização, execução pública e reprodução. Então, assim, no digital, esses direitos eles ficam muito misturados, e por isso que a gente fica um pouco mais complexo. Entender esse básico é fundamental. Mas aí eu queria te perguntar, teve uma pergunta que eu vi passando aqui, eu até peço desculpa, está passando bem rápido, gente. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, mas eu vi uma aqui interessante que eu queria explorar. Cris, você pode explicar um pouquinho a diferença do serviço de uma editora para esses serviços que, de repente, só fazem a representação do direito mecânico e tal? Sim, na verdade, primeiro que, como a Elisa falou, voltando no básico, obra e fonograma são coisas completamente distintas, apesar de se relacionarem, né? Então, é sempre importante ter o conceito de que a obra é uma relação compositor, né, direitos autorais, e o fonograma é uma relação artista, músico, produtor fonográfico, ou seja, direitos conexos. Então, no conceito de direitos autorais, compositor, obra, existe uma figura chamada editora musical. Essa figura, ela existe, né, no conceito correto e na forma correta de trabalhar, para explorar esse conteúdo. Então, quando você edita a sua obra como editora X, o grande papel dessa editora, ela entra como um titular de direito. Então, você dá um percentual, não é que você vendeu para ela entra como uma participação como titular de direito para atuar junto com você, caminhando juntos. Então, o papel da editora é explorar e buscar outros usos, né? Então, uma composição ela pode ser usada de diversas formas. Pode ser retratada num produto audiovisual, pode ser usada numa publicidade, não necessariamente o fonograma vai ser utilizado, pode ser utilizado em direitos gráficos através de livro didático, livros de leitura, pode ser utilizado numa partitura, num songbook. Então, isso são mais ou menos 5 tipos de direitos. Esses direitos, eles são trabalhados, se bem trabalhados, por uma editora. Então, você não ter uma editora não é que vai mudar a sua vida, você vai deixar de explorar e criar mais condições de uso para a sua obra. Porque a sua obra ela pode ter milhares de fonogramas. E aí, ótimo, você vai buscar os melhores intérpretes para gravar isso. Mas você deixa de olhar um mercado que é um mercado muito forte e bom pagador, que é o mercado do audiovisual. Por exemplo, você não vai conseguir pegar a sua obra, bater numa publicidade lá numa agência gigantesca e oferecer aquela obra para entrar numa campanha. Isso é um trabalho que é feito brilhantemente por algumas editoras. Não são todas, aí você pesquisa qual que é melhor para você, mas assim, algumas editoras trabalham dessa forma e de forma brilhante a gente vê casos de sucesso incríveis e aí você cria condição. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Fermata, a gente usou uma obra que era totalmente sem atividade numa campanha do Omo. E a obra não tinha atividade nenhuma. E de repente essa obra ficou super rentável, super lucrativa, que é do Antônio Carlos Jocafe. Foi assim, inédito, um feito que você falava, nossa, de repente a música explodiu.
Então, assim, a editora pode criar, sim, possibilidades de fazer uma obra sua chegar num alcance maior. Por isso que eu sempre recomendo buscar uma editora séria, responsável e transparente. E conheço o repertório, E né? conheço o repertório. Isso é uma coisa que é fundamental. Se você entregar a sua obra para uma editora, que vai ser, sua obra vai ser mais uma lá, e o cara não vai, a não ser que ele tenha um sistema legal de áudio que acontece com algumas majors, de poder identificar a oportunidade por tecnologia, se é uma editora menor ou independente ou que não tem acesso, o cara tem que ter uma sensibilidade de conhecimento de repertório para identificar oportunidades. Você está numa feira, tipo, no U2C ali, trocando uma ideia com alguém de cinema e o cara fala de uma sinopse e fala, puta, tem uma música tal. Então, isso é uma coisa que você tem que buscar, de fato, um parceiro que tenha essa seriedade, essa responsabilidade com a sua obra. Mas são ações completas. A editora, já vi essa pergunta passar umas 2 vezes. A editora nada tem a ver com a sociedade de gestão coletiva. A sociedade de gestão coletiva, ela existe como uma figura que faz a gestão coletiva que está na lei, né, do direito autoral e usa de um birô de arrecadação, que a gente chama que é o ECAD, para fazer a arrecadação desses direitos e pagar para os titulares. Deixa eu até explicar um pouquinho esse papel da sociedade, né? As associações, como a UBC, a gente arrecada um tipo de uso de música, que é o que a gente chama de uso por execução pública, que é quando a música está tocando em locais de frequência coletiva ou quando ela está sendo transmitida por radiodifusão ou algum outro meio, inclusive meios eletrônicos, como streaming e tal. Então, assim, exemplo, se a música está tocando no rádio, quem vai fazer a arrecadação desse direito é o sistema de gestão coletiva. Então, a UBC representa obras e fonogramas, né, ou titulares de direito autoral e conexo, e faz essa cobrança das rádios, por exemplo, através do ECAD. O ECAD é o nosso hub de arrecadação, que distribui para 7 associações diferentes. Então, a UBC ela faz o relacionamento com os artistas e o ECAD faz o relacionamento com o que a gente chama de usuário de música, né, os clientes que estão usando a música. TV, shows, e até outros locais, como, por exemplo, academias de ginástica, restaurantes, bares, né? Enfim. Então, só esclarecendo isso Elisa, aí. eu vi passar uma pergunta aí que é muito delicado da gente responder, né? Que fala quais editoras a gente indica. Eu não costumo indicar, obviamente, com o meu chapéu em grooves, eu vou puxar para dentro da família Universal Vivendi, né? Que existe a própria editora da Universal. Mas eu acho que a editora, você tem que buscar uma editora que, de fato, ela tenha a ver, tem sintonia com o seu trabalho. Se é um trabalho independente, onde você está tentando crescer o alcance desse trabalho, vai buscar uma editora menor, que vai fazer um trabalho mais ativo. Tem várias aí, você pegar, tem todas as majors, tem sua editora, das independentes também tem várias incríveis, tem Pier, tem Fermata, tem Manje, tem um monte aí, né? Eu acho que você tem que buscar que realmente fale com o seu trabalho. Buscar entender, né, quem são as pessoas que trabalham lá dentro, porque os negócios, as editoras são feitas por São pessoas. pessoas, exatamente, Então, assim, exatamente. se você conhece a pessoa que vai vender a sua música, como que a pessoa faz esse trabalho, se ela conhece o seu repertório, né? Então, isso é fundamental também. Então, É. é buscar isso, né? Entender como que a editora vai poder te beneficiar e é uma conversa mesmo. E também ter super atenção, né? Porque essa coisa de qual editora assim, você tem que ler contrato, tudo isso é um fator de relevância, né? Não necessariamente tem que tomar muito cuidado. Tem muita editora que oferece um adiantamento, que eu falo que é o adiantamento responsável, que você vai ficar preso num contrato e não vai ter uma exploração efetiva da sua obra. Então tem que realmente buscar o parceiro que converse, que tenha uma sinergia com o que você está buscando, não necessariamente. Se você está num momento da sua vida onde você já fez tudo que você tinha que fazer como artista, como compositor, e você quer entregar para alguém arrecadar para você e vai fazer um trabalho, ótimo, mas assim, se você está no auge do desenvolvimento de uma carreira independente, onde você é um cantautor, a sua obra e o seu fonograma estão caminhando lado a lado, você tem que buscar uma editora que faça um trabalho diferenciado. Depende do momento que você está. Então, Cris, eu queria mudar um pouquinho, quer dizer, continuar nesse rumo da prosa, né, de consumo digital, mas falar um pouco sobre a pandemia, né, e esses novos hábitos que de repente a gente está adquirindo ou não. Eu estou percebendo, assim, o Brasil ele sempre foi sucesso, você sabe muito bem disso por causa da GR6, né, que é cliente de vocês, e sempre foi um case de sucesso no YouTube. E agora, com as lives, né, que a gente está vendo assim, os sucessos das lives brasileiras, né, no mundo sertanejo,
Eu fico pensando assim, se hoje um artista desse, que tem esse alcance, né, de atingir 3 milhões de espectadores com um canal de YouTube, você acha que vai mudar a relação desses artistas com uma TV aberta, por exemplo? Porque antigamente, até há pouquíssimo tempo atrás, eles ficavam esperando ou provocando algum convite de um canal de TV aberta para poder se conectar com os fãs, né? E agora parece que o poder do canal próprio ficou mais evidente. Você Sim. acha que é uma tendência? Você acha que... Eu acho que já não é mais uma tendência, acho que é um fato, na verdade. Eu acho que, assim, olhando pelo lado positivo, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento atípico e muito difícil, onde a gente está se ressignificando e se questionando como pessoa, imagina como pessoa jurídica, né? Então, assim, os mercados, de uma maneira geral, eles estão tendo que se reinventar. E a gente é tão, nesse sentido, é tão bom trabalhar com a música, porque você vê que o lado criativo, ele impera nesse momento de ressignificação, né? Então, as lives, elas foram... eu lembro da primeira live, que estava todo mundo, no dia seguinte, postando no Instagram, e você falava, puta, eu perdi essa live, agora já tem um calendário de lives. Acho que as pessoas realmente criaram uma condição, até porque o artista, ele precisa entreter pessoas, faz parte da natureza dele. Então, se ele realmente não consegue isso, imagina a quantidade de sanidade mental que a gente ia ter problema daqui para frente, né? Então, eu acho que essa função da live, ela veio num momento de afago até, né, no começo, para deixar as pessoas com um pouco de bem-estar, e ela virou um modelo de negócios. E um modelo de negócio muito impactante. O YouTube, ou seja, o próprio canal do artista, ou outras formas de... você tem um Twitch, você pode fazer, como teve Travis Scott no Fortnite, você tem milhares de formas de levar sua música para um audiovisual que não depende diretamente das TVs. Porém, eu sempre faço um contrassenso disso. A gente tem que lembrar que a gente está num Brasil de meu Deus, onde não é todo mundo que tem acesso ao mundo, à bolha que a gente vive de tecnologia e internet. Então, ainda em alguns territórios dentro do Brasil, o rádio e a televisão são fatores de relevância. Então, mais uma vez eu volto. Aonde você está na cadeia? Você é um artista tipicamente famoso nas festas de São João, você vai ter uma dificuldade hoje, né? Você vai depender desses meios. Você é um artista independente da cena cool aqui de São Paulo, do Rio, você vai conseguir abrir uma brecha dentro desse caminho virtual, porque realmente é um caminho que a gente tá vivendo e não vai deixar de viver. Eu tô amando ver os shows dos meus artistas sentado no sofá da minha casa. Enfim, eu acho extremamente confortável, não ter que enfrentar uma fila. Eu amo ao vivo. Todo mundo sabe que eu vou em show pra caramba, mas eu tô curtindo essa vibe. Então, eu acho que é um modelo que veio para ficar. Mas lembrando que a gente está tratando de Brasil, e o Brasil tem regiões muito específicas. Então, nesse polo da bolha que a gente vive, com todos os acessos, com informação, com condição, chega. Mas, assim, não vai chegar em algumas regiões. Então, talvez esse modelo TV, esse modelo ainda seja muito forte, muito presente nesses lugares. Mas eu acho que para o nosso mundo, aqui, esse grupo meio fechado, Rio São Paulo, por exemplo, que eu acho que é muito forte, as TVs estão tendo que se reinventar, inclusive. Elas estão criando novas condições e novos modelos de negócio, porque não vai se sustentar num modelo padrão. Ninguém mais vai falar assim, se eu não aparecer na novela da Globo, eu não vou fazer sucesso. Não é uma verdade. Tem dois artistas queridíssimos, jovens, que conseguiram emplacar a música numa novela pela primeira vez na vida. A novela saiu do ar porque a pandemia veio e não pôde gravar. Então, assim, não é... é interessante ver a ressignificação disso. É uma forma muito importante? Ter uma música numa novela é muito legal, remunera bem, te dá um alcance, porque como a gente está falando, não é todo mundo que tem acesso ao Netflix, à Amazon, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje outras formas. Você pode pegar uma música sua, fazer uma parceria com um artista maior e ele tocar a sua música numa live dele. É um outro formato, né? Então, não necessariamente a TV vai imperar agora. Mas até as TVs já estão se ressignificando, né? Total. Porque o Multishow, ele tá o tempo Total. inteiro retransmitindo lives, né? Então Total. já é um modelo, assim, uma resposta muito rápida, né? Sim. O que eu acho bem impressionante. Eu estou vendo aí diversas perguntas com relação à remuneração das lives. A remuneração da live, a gente vai cair num assunto que ele costuma ser bem polêmico, mas eu tenho uma opinião, é a minha opinião. A pessoa pode discutir com várias outras pessoas do mercado, porque eu tenho uma opinião diferente. Eu entendo a live como uma execução pública, é ao vivo ali, no momento da live. Independente de ter uma marca por trás, no momento que aquele conteúdo foi fixado, ele é uma reprodução.
Por exemplo, não sei se nem foi o setor da pergunta, eu desconsidero a sincronização, porque não foi um casamento das coisas. Houve um apoio de uma marca para que aquele negócio acontecesse em grande escala. Mas eu Mas vejo deixa como eu voltar um reprodução. pouquinho, só para explicar um pouquinho como é que funciona a remuneração. Porque, assim, os editoras, gravadoras e execução pública, né, e o ECAD já tem parcerias com esses Sim, canais. Então, assim, no caso do YouTube, o Content ID, ele teria que identifica. identificar lives, né, identificar o conteúdo dessas lives, e o Content ID é capaz, né, de identificar músicas, mesmo que não seja utilizado o fonograma, né? A gente não sabe aqui percentual, mas enfim, é a forma como isso está acontecendo. As lives antigamente elas não eram tão feitas como agora, né? Então tinham um nível de importância baixo. O nível de importância, obviamente, cresceu, por isso todo mundo se fala sobre isso, sobre a remuneração. Assim, É, já existem contratos. A discussão que a Cris está colocando agora, com relação a se tem sincronização ou não, é uma discussão porque é nova, que algumas pessoas têm uma outra visão diferente da dela, por conta de algumas marcas, grandes marcas por trás dessas grandes lives, né? Então, assim, alguns donos de conteúdo, editoras ou gravadoras, entendem que é necessário uma autorização de uso comercial, que é um outro tipo de autorização que está fora do do escopo da execução pública, enfim. escopo da execução pública ou do licenciamento que já existe ali pelo uso de músicas no YouTube especificamente, né? Porque Facebook e Instagram, até para a gente se aprofundar um pouco mais, É, tem esses contratos, são mais recentes, tem. mas ainda estão desenvolvendo o sistema deles de identificação de músicas. Então, já é feito um pagamento, pelo menos para a execução pública, a gente já recebe de Facebook e Instagram, Sim. mas a gente faz a distribuição, a primeira distribuição que a gente fez por analogia, porque a gente ainda não É. recebe vantagem do que está sendo usado. Eles não conseguem nem pagar, porque como eles são uma plataforma de engagement, de engajamento de mídias sociais, quando a gente fez o nosso painel no Midend, a gente falou sobre social music, que era uma tendência já lá atrás, e a gente não imaginava que a pandemia trazia isso com tanta força, mas assim, as plataformas de engagement, de social, elas não estão ali para fazer o streaming daquela música, para ser a rádio que você vai escutar. A música é utilizada num contexto de interação, de postagem, de vídeos engraçados, enfim. Então os caras não vão receber, não vão pagar com uma lista de músicas, então é feita uma amostragem. Então fecha um acordo global, fala X% aqui, X% aqui, então é um pagamento que vai ser feito de forma tipo, agora e daqui a um ano, sei lá, mas assim, é um valor total. E esse valor vai ser distribuído por uma amostragem, não tem como fazer diferente, porque não tem um streaming daquela música, você tem um sticker ali no Instagram, você tem um vídeo engraçado no TikTok, você não consegue identificar de fato quantas vezes a música tocou, porque ela não tocou na íntegra, né? Ela tocou num trecho ali, aí aquela não vira um streaming de música, é muito mais uma plataforma de social e de engagement. Gente, preciso falar um oi para todo mundo que está entrando ali. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho subindo, tô adorando. Eu tô Oi, evitando olhar, Paulo. porque eu tô com tanta saudade de tanta gente que se eu fico olhando, eu quero ficar dando oi a cada 5 minutos. Então... Vamos fazer live todo dia, só para a gente Ah, é conversar. verdade. Mas é Muito interessante você colocar esse ponto, que essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Então, assim, a live do Instagram paga mais que a live do YouTube. Não, o valor já foi definido, já foi pago. Existem outras formas que podem vir a ser discutidas e estão sendo discutidas. Acho que o grande objetivo, tanto da sociedade de gestão coletiva, quanto das editoras e das gravadoras, principalmente das editoras no autoral, que tem uma sensibilidade, é buscar uma remuneração, porque se a cadeia precisa disso para sobreviver, né? Então, acho que assim, essa preocupação de buscar a remuneração devida para os titulares é uma obrigação quase que moral e vivência para todo mundo. Mas essas ferramentas são muito legais, né? Ah, Elas já existiam, mas a gente está descobrindo elas agora, né? eu sou suspeita porque eu gosto muito, eu acho que elas ajudam muito o nosso setor da música, eu acho que é uma ferramenta que vem para somar, né, e não para dividir. Sou muito fã tanto do Instagram, das lives, quanto do TikTok, adoro, acho que é uma ferramenta que ajuda pra caramba, enfim. É uma tendência, né? Eu vejo essa geração mais jovem, o consumo deles de música é por aí, eles descobrem milhares de músicas que depois eles vão escutar nas plataformas de streaming. Mas inicialmente eles descobrem no TikTok ou
fazendo os seus videozinhos lá do Instagram, enfim. Ó, a Sandra de Saia. Né? Nossa, Voltamos. Cris, eu queria te perguntar também um pouquinho sobre essa coisa do consumo de música, como que ele mudou agora durante a pandemia, né? O que que você pode trazer para a gente do que você tem observado com relação ao consumo dentro das plataformas de streaming de áudio mesmo, como Deezer, Spotify? Você tem observado alguma mudança no comportamento de quem eu ouve? acho que de uma maneira geral a mudança ela aconteceu, acho que vale um pouco para todas, né? Óbvio que cada região tem uma condição diferente, mas eu acho que no âmbito geral houve um aumento de consumo de músicas kids, por exemplo, consumo conteúdo para criança aumentou porque você está com um monte de criança em casa. Ontem eu estava até vendo seu vídeo maravilhoso da caixinha do sono, mas não é toda mãe que é criativa. Se fosse eu, ia ter que colocar, ainda bem que os meus estão grandes, ia ter que colocar para escutar uma música infantil ou um YouTube Kids. Enfim, então esse conteúdo, ele realmente cresceu muito, né, no consumo. E os conteúdos nostálgicos, de mood, porque a gente está aí enclausurado há um tempo longo, né? Então você E a música tem percebe. o poder, né, da cura, né? Tem o poder da cura, né? Exatamente. A música está totalmente relacionada com a cura. Então, a quantidade de consumo dessas músicas, tipo playlist mood, músicas, mesmo as músicas, teve um resgate de músicas, né? Você vê o catálogo se movimentando. A gente tem uma ferramenta na streaming que a gente consegue ver a movimentação ali. Existe um resgate de catálogo, ou seja, as músicas que te fazem bem, que te lembram da sua adolescência, da sua infância, dependendo do momento que você está da vida, você começa a escutar, porque aquilo te traz uma sensação boa, né, positiva. Então é muito interessante ver isso. Tem uma quantidade de lançamentos absurdos, existe uma disputa todos os dias, uma quantidade absurda que chega, mas eu sinto essa busca, e já tem números mostrando que as músicas nostálgicas, de bem-estar, de meditação e um resgate de catálogo tem acontecido com frequência. Só respondendo quem está perguntando sobre a primeira parte do vídeo, quem está entrando agora, a gente estava já conversando há um tempo e aí caiu. Eu consegui publicar aqui, tá lá no nosso IGTV, no IGTV da UBC Música, e depois a gente vai botar esse material no YouTube também. A gente vai editar e colocar no YouTube. Depois eu vou melhorar lá no IGTV também, que eu tive que fazer rápido para voltar. Mas falando ainda sobre essas mudanças de hábito, né? Quanto disso você acha que se perpetua? Porque assim, eu lembro que no iniciozinho da pandemia saiu na mídia, né, global, uma queda no streaming de áudio. E alguns especialistas, foi uma queda pequena, de aproximadamente Bem pequena. 1%, e agora a gente já está vendo um crescimento, né? Mas alguns especialistas estavam discutindo que foi a mudança repentina de hábitos. Então, assim, o trajeto das pessoas para o trabalho, que era exatamente quando a pessoa tinha aquele hábito de ouvir música, né, já não existia mais, então as pessoas tiveram que criar novos hábitos. Sim. Quando você acha que deve ficar? O que você vê assim, dessa criação de novos hábitos para o futuro? Olha, Elisa, eu vou ser muito sincera com você. Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar esse futuro. Quando eu penso nos planejamentos e vendo os números, fica um pouco difícil porque todo dia tem sido uma novidade, um dia diferente para a gente se entender e ver como que a gente internamente está consumindo, né? Mas o que eu vejo, assim, que realmente teve uma divisão de audiência. As pessoas consumiam, né, no carro, correndo no parque ou na praia, enfim, esse consumo diminuiu. Tem uma divisão com Netflix, com a Amazon, com TV aberta, enfim, com séries, um monte de coisa. Então, isso realmente dividiu. Eu sinto uma queda, de fato. Ao mesmo tempo, tem um contrapeso disso, das assinaturas premium, que elas têm uma remuneração melhor, então isso acaba trazendo um fôlegozinho aí. Mas eu acho que muita coisa fica, né, dessa mudança, porque a gente não tem como sair igual, né? Como seres humanos, como empresas. Eu até estava falando com você outro dia que eu vi uma live super legal de um amigo meu que tem um projeto de benefícios e falando sobre os novos escritórios. Tem empresas já estudando como montar o escritório depois da pandemia, com espaços para as pessoas fazerem uma reunião com 1 metro de distância, porque entende-se que isso pode vir a acontecer milhares de outras vezes, né? Infelizmente, a gente vive um mundo onde essa mutação de vírus pode acontecer. Então, criar condição pós-pandemia. Então, de fato, é um cenário muito novo para todo mundo. Eu vejo algumas coisas, como a gente falou, live, isso vai perpetuar e vai crescer e vão criar milhares de ferramentas melhores, inclusive, para poder remunerar o artista, pra você comprar o seu show ali, assistir live. Já existe isso, mas isso
com a pandemia isso ficou muito evidente. Então, acho que vai ter uma crescente nesse sentido. Mas, assim, todo outro consumo fica muito difícil essa sensibilidade é difícil, porque a gente realmente não esperava que fosse tão longo e, ao mesmo tempo, não esperava que poderia ter um outro boom em algum momento. Então, tudo está muito sensível para a gente pensar o que vai ser. Mas eu acho que alguns hábitos, como esse que eu chamei de live, eu acho que é uma coisa que fica assim. E as próprias marcas já entenderam que existem outras formas, né? Se comunicar com o público, as TVs tentando se movimentar para criar uma condição de se comunicar diferente. Então, acho que realmente tem muita coisa que veio para ficar e outras a gente vai vivenciar o dia a dia e sentir o consumo. Eu acho que essa coisa do consumo das músicas nostálgicas também é uma coisa, e de mood é uma coisa que fica, porque a quantidade de pessoas que eu conheço que passou a fazer meditação, que não fazia antes, é impressionante. Essa questão da mudança do hábito é muito poderosa, né? Eu tô relembrando aqui, não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Sim. E tem uma parte que eu achei fantástica. Eles falam da disputa das marcas a servir mulheres grávidas. Por quê? O momento que a mulher está grávida é o momento que toda a família muda alguns hábitos. E depois que você muda os hábitos, muitos deles se perpetuam. Você conhece novas marcas, você conhece, sei lá, novas coisas que você não estava acostumada. E isso você leva para sua vida, né? Acho que para a música isso também pode acontecer. Você conhecer eu acho. Conhecer, né, uma nova playlist, alguma coisa que te afague. E tem uma coisa muito legal das lives, né? Porque os artistas, mesmo esse projeto da Janela, que você vê artista entrevistando artista, às vezes um artista que você não tinha oportunidade de ouvir, né? Ou por falta de conhecimento, e de repente você está ali passando no seu Instagram, que é uma ferramenta que está todo mundo o tempo inteiro num feed de alguma forma, e aí vem, peraí, Sandra de Sá com Elisa, Sandra de Sá com fulano. Você vai e clica ali para ouvir. Então você começa realmente a ter um conhecimento de artistas que você não via. Nas próprias lives, essa coisa de usar, interpretar outras canções, chamar um convidado, eu acho que isso tem sido uma coisa bem interessante para o mercado da música, como uma forma de divulgação de artistas de uma maneira geral. E por falar em divulgação, Cris, eu recebo muito essa pergunta com relação ao lançamento durante as lives, né? Porque, assim, a gente sabe que na cartilha dos artistas, quando você faz o lançamento de um álbum, a primeira coisa que você faz é planeja uma turnê para lançar esse álbum, né? O que você agora você planeja uma live. Planeja uma live. Você faz agora uma turnê. Faz uma turnê global, de alto índice de tecnologia. Eu acho, na verdade, a gente recebe muito essa pergunta, principalmente que a gente lida com a distribuição do setor independente, né? Tem um lado que é importante mensurar e levar em consideração quando você for planejar o seu lançamento, seja independente do tamanho de artista que você que assim, as grandes corporações, as grandes companhias que lançam artistas mainstream, elas têm um projeto de lançamento que engloba a turnê, que engloba a venda do merchan, que engloba milhares de outras coisas. Obviamente, isso no momento pandemia, você tem que segurar alguns projetos, porque eles dependem um pouco da vida real, né? Óbvio que tudo isso pode ser ressignificado. As próprias majors já estão olhando as coisas com outra forma, mas em condições normais de temperatura e pressão, no início da pandemia, que todo mundo falava, não lança porque vai disputar com a live. Lança você independente, lance, continue lançando, porque existe um nicho aí, né? Um buraco aí que talvez você possa se encaixar, porque não vão ter grandes investimentos no primeiro momento nos grandes lançamentos. Obviamente, isso pode mudar daqui a uma semana, porque as coisas estão realmente, inacreditavelmente, estão mudando muito rápido. Mas eu sou super a favor de lançar. Eu acho que o independente ele tem que manter ali o conteúdo para usar dessas ferramentas novas, inclusive, né? Usar das lives, usar de outras possibilidades. Eu trabalho com artistas bem menores, artistas médio para grande, e a gente tenta casar, a gente quando desenha o planejamento de marketing junto, do digital junto com o selo para o artista, a gente entende onde ele está, né? É um álbum novo ou uma releitura das próprias canções, como que a gente pode fazer dentro de um planejamento que Elisa, muito específico. Eu falo, não adianta achar uma cartilha de bolo, uma receita de bolo, não tem receita de bolo. Se você seguir aquela receita, você vai, talvez, por sorte, cair num algoritmo ali. Mas, via de regra, você tem que olhar para o artista individualmente, para o selo individualmente, para entender o conteúdo que tem ali e criar um planejamento de marketing. A Gabi, que trabalha comigo, que é a diretora de marketing, ela enlouquece com a quantidade de possibilidades que a gente tem.
Você tem as ferramentas de engagement, tem TikTok, tem Instagram, você cria a condição para o mercado digital e um planejamento específico para cada artista e para cada selo. Até vou falando em criatividade nos lançamentos, né, ou na forma como o artista se coloca, eu vou até entrar na pergunta que a Renata Gomes colocou aí. Não sei se você tem conhecimento sobre esse mundo, né, dos games, mas isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção. A gente está preparando uma matéria na revista UBC, no site da UBC sobre isso. E aí eu tenho visto algumas coisas, né? O Fortnite, por exemplo, tem me chamado bastante atenção, e esse show que o Travis Scott fez, ele teve 28 milhões de espectadores, né? Então, assim, é um poder... Eu fui uma, inclusive. Você foi uma? Que legal. Eu não fui uma, infelizmente, mas eu fiquei muito curiosa de como que foi, né? Como que foi essa ação. E eu conversando também com o Tom Gil, que é o empresário do Sepultura, né? Ele me falou que o rock, ele às vezes ele tem alguma resistência para entrar em festivais ou patrocínio de marca e tal, mas que eles encontram um caminho muito promissor para esse gênero dentro dos games, né? Porque os games são uma música mais pesada e tal, então de repente isso se encaixa, e ele já fez algumas vendas, né, de sincronização para games e tal. A sincronização pura e simples, ela já acontece nos games há algum tempo, inclusive a música latina é muito forte. Existem alguns music supervisors lá fora que só trabalham com games e os caras ficam loucos atrás da música latina porque tem um apelo dentro de game, porque tem uma sonoridade, uma coisa mais dançante, enfim. Eu acho, nessa pergunta da Renata Gomes, beijo, morrendo de saudade de você. É muito uma pergunta inteligente, porque de fato é uma ferramenta que veio para ficar e para desmistificar e reconstruir. A gente está falando em Twitch, está falando em Fortnite, tem milhares de formas. E é muito louco isso, até dando um exemplo pessoal. Eu assisti o show, porque meu filho é um jogador de Fortnite, e ele falou, vai ter um show no Fortnite. Eu falei, cara, como você vai ter um show? Aí entendi o que era aquilo. E aí ontem, fazendo um planejamento, já fica a dica aí para quem quiser, fazendo um planejamento com um artista jovem, que ele falou, vai fazer uma promoção, uma campanha de pre-save, e falou, eu vou sortear alguma coisa. E aí falaram assim, o que eu vou sortear? Talvez um voucher do Netflix, um voucher. Eu falei, coloca no sorteio um voucher de PlayStation, de Xbox, que você vai ter uma audiência absurda, que a galera se mata para ter lá seu card de R$100 de Fortnite. Então, são ações que falam com a geração mais jovem, que consome a música de uma outra forma. Então, eu acho super importante, tá? Assim, essa é uma ferramenta que eu tenho certeza que veio para ficar e aprimorar. Com o PlayStation novo chegando, aí os caras vão fazer super produções, né, de shows, enfim. Tomara. Acho que tem muita oportunidade para música. Ô, Cris, eu queria dar alguns recados. A gente tem mais 3 minutos aqui. Primeiro, respondendo a pergunta da Sandra de Sá, esse conteúdo ele vai ficar salvo no nosso IGTV, né? A gente teve uma interrupção, mas depois a gente vai dar um jeito lá de subir no IGTV, juntar os dois. E depois também a gente vai colocar no canal de YouTube da UBC, que é o UBC Música. E, Cris, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, toda a sua iluminação que você deu para a gente nesses assuntos e a sua companhia aqui na minha quarentena. Eu adorei também. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e deixar um recadinho sobre o fundo Juntos pela Música. Esse fundo ele ajuda os artistas, intérpretes, músicos, autores e também produtores fonográficos que sejam MEI, que estejam passando por dificuldade. Então, se você é associado da UBC e se encontra nessas categorias, já está afiliado há mais de um ano, você pode ver os pré-requisitos em ubc.vc/Juntos pela Música. Você pode se inscrever para receber esse fundo, tá? E quem tem um pouquinho a mais, quiser ajudar a música, quem tem um pouquinho menos, você pode entrar em ubc.vc/benfeitoria. A sua doação vale o dobro, porque a gente aprovou esse fundo numa ação de match funding do Spotify. Então, a cada R$1 doado, o Spotify doa mais um. Então, se você achar que, não, mas eu tenho só pouquinho para dar, tenho R$20, o seu R$20 vale R$40 com a ação do Spotify. Tá? Então, pessoal, muito obrigada pela audiência. Cris, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muita saudade dos meus amigos da UBC, todos. E muito bom estar com vocês de novo. E parabéns por esse projeto, que foi uma iniciativa incrível e que está ajudando muita gente. Arrasaram. Obrigada, Cris. Pessoal, sigam a Ingrooves Brasil, tá bom? Um beijo. Obrigada. Beijo.